O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avaliou a nova regra fiscal proposta pelo governo Lula. Acompanhe na reportagem de David de Tarso. O aumento considerável dos juros e os mais diferentes setores que têm sofrido com isso foi um dos temas principais dos eventos realizados em São Paulo, com a presença do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele avalia que a proposta de arcabouço fiscal apresentada pelo setor econômico do governo é super positiva e evita uma trajetória explosiva para a dívida pública, mas é preciso aguardar a aprovação. O presidente do BC afirma também que tem tomado medidas para baixar a taxa básica de juros, mas que depende sim da credibilidade das atitudes adotadas pelo governo Lula. A Selic ela é importante, mas o que a gente faz para se propagar através da curva, para que de fato gere uma situação de crédito farto e amplo e sustentável para todos, precisa ter credibilidade. Então é importante construir essa credibilidade, por isso que o arcabouço fiscal é um tema importante, por isso que eu estou aqui explicando e a gente explicar o que a gente está fazendo é importante, porque nenhum Banco Central quer ter juros altos, a gente quer cair os juros, é óbvio que a gente quer trabalhar com juros baixos, mas a gente tem que olhar o que é sustentável para frente. O presidente do Banco Central disse que a meta é estabilizar a inflação com o menor custo possível. Ele ainda citou a Argentina como exemplo que tem sofrido com um descontrole inflacionário. A gente tem experimentos não muito distantes de nós, como a Argentina, por exemplo, que saiu até um dado essa semana do aumento de pobreza, né, que é basicamente causado por uma inflação descontrolada, porque no final das contas a inflação é um imposto muito maligno, né, e incide muito mais sobre quem tem menos recursos. As pessoas que têm mais dinheiro se protegem através de algum tipo de correção monetária. Campos Neto também foi questionado sobre a transparência de crédito concedido às empresas para evitar, por exemplo, rombos bilionários como aconteceu com a varejista Americanas. Eu acho que a gente nunca vai ter um sistema infalível. Eu acho que a gente está caminhando no sentido de ter mais transparência em tudo. O Banco Central, por exemplo, tem um banco de dados que os bancos conseguem entrar e ver a concentração de crédito nas empresas. A gente recentemente viu que, se tivesse sido consultado esse banco de dados com mais frequência, poderia talvez ter servido de algum alerta. O presidente do Banco Central também destacou que o governo deve aumentar a arrecadação em cerca de 90 bilhões de reais com a taxação de apostas online, encomendas que vêm da China por meio do mercado eletrônico, driblando regras da Receita e proibição de que empresas com incentivos fiscais concedidos por estados via ICMS possam abater esse crédito da base de cálculo de impostos federais. Ele também confirmou a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no sentido de que já estão bem avançadas as conversas sobre a possibilidade de parcelamento de operações feitas no débito com a utilização do Pix. Márcio Lima Leite, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, também participou do encontro com Campos Neto. Ele disse que o setor vive um dos piores momentos com a paralisação das atividades em 12 fábricas espalhadas por todo o país e que, se as taxas de juros continuarem dessa forma, o desemprego é inevitável no segmento. A Anfávia diz que 2 anos atrás, 70% das vendas eram a prazo e 30% à vista. Já neste primeiro semestre de 2023, a ordem praticamente se inverteu, com 65% das compras à vista e 35% a prazo, sendo que o setor está dependente de locadoras que tendem a parar de comprar por um período. 7 horas.